Pessoal, hoje um pouquinho diferente, passo já iniciando e justificando aqui a ausência do que está numa missão aí super secreta, mas que em breve ele está retornando. E hoje aqui no nosso programa Frank News, Palavra Franca, a gente tem um convidado que para mim é mais do que especial. Professor Silvano, vereador por 4 mandatos e que hoje está aqui, nos dando a honra dessa entrevista aqui ao vivo. Boa noite, Sara. Boa noite aí os ouvintes, né, as pessoas que acompanham, os internautas que acompanham aí o Frank News, né, um nome bem diferente, uma palavra franca. Pastor Jaimilson, creio que está nos assistindo, mandar um abraço para o pastor Jaimilson, para o Léo, né, que está dando aqui a estrutura para a gente. Obrigado pelo convite, é uma honra. Hoje eu me reorganizei minha agenda, né? Você me convidou, a gente tinha uma outra agenda, mas consegui me organizar porque é um prazer estar aqui falando contigo, Sarinha. Ótimo. Silvane, assim, a sua história é grande, gigante, você tem uma ampla experiência política. Para quem não lembra, a gente teve um período em que eu e o Silvano, a gente era uma chapa. Ele foi o candidato a prefeito em 2020, brilhantemente, eu era a vice dele, e a gente percorreu uma história bem bacana. Mas eu sei que você tem uma história na cidade, uma história na política da cidade de muitos anos. Você chegou aqui quando, hein, Silvano? Você lembrou aí de 2020, né? Eu queria falar rapidamente. Foi uma honra, né, ter composto uma chapa contigo em 2020, fui candidato a prefeito, você foi candidato a vice, tivemos uma chapa de vereadores. É interessante que foram 8 candidatos a prefeito naquela eleição, nós ficamos em terceiro, só atrás dos 2 grandes ricos, dos 2 grandes milionários, né? A deputada, que ficou em segundo, e o prefeito que ganhou a eleição, e nós ficamos em terceiro, inclusive à frente de alguns candidatos que gastaram milhões aí. Então, assim, uma demonstração de que as pessoas confiam muito no nosso trabalho, né? E falando em chegar em Valparaíso, eu quero relembrar só aqui a fala da Maria José, que é uma ex-diretora minha lá do Valparaíso 2, né? Maria José dizia o seguinte, ela chegava na escola e falava assim: Silvano é filho de Lusiânia, mas adotado por Valparaíso, né? Então eu cheguei aqui em Valparaíso no início dos anos 90, né? Vim para dar aula aqui, né? Eu fiz o meu concurso em 90 ainda, tomei posse no dia 11 de junho de 90, então finalzinho de 90, início de 91, eu vim para dar aula aqui em Valparaíso. Apaixonei pela cidade, participei do processo de emancipação, né, em 95 e estou aqui até hoje, né, dando a minha contribuição política e também profissional a essa cidade que eu escolhi para morar, para trabalhar, para criar minha família, para educar meus filhos e agora educar meu netinho também, né? Agora eu sou vô. Vô, gente, Silvano já é vô. Família linda, acho que a Ive está nos acompanhando. A Ive também tem a vontade de vir aqui no nosso programa. Sim. Convida Ive, ela. você já está convidada. Minha próxima convidada será você. Bacana. É cantora, compositora, artista. Aí vem uma grande artista, está se, né, hoje crescendo muito e reconhecida aqui na região, no Distrito Federal. E não só cantora, ela é compositora também. Sim. Ela compõe muito bem, canta muito bem, e eu tenho certeza que em breve nós vamos estar ouvindo a Ive nas paradas de sucesso. Olha, temos aí um alô para você já, uma boa noite. Grande Silvano, Jefferson Almeida está te dando uma boa noite. Boa noite, Jefferson, tudo bem? Escreva aqui se você está bem. O Alberto está nos acompanhando também. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje estamos aqui tendo a honra de entrevistar o professor Silvano. Teve uma época que eu chamava ele de Silvano Mano. Ele lembra do quê? É época que a gente foi candidato e você colocou... nós temos fizemos uma matéria exclusiva para a juventude, né? A juventude. Era Silvano Mano. Silvano Mano. E o Silvano Mano hoje está aqui. Professor da rede estadual, municipal, ele é professor de tudo, gente. Acho que você não dá aula no ensino superior, né? Já trabalhei, né? Mas hoje eu estou exclusivamente com o ensino fundamental e médio, na rede municipal e na rede estadual. Trabalhei em 3 escolas, em 3 bairros diferentes aqui no nosso município. Olha, bacana. Hoje eu atuo no bairro Ipanema, né, no Colégio Estadual Judete Barreto Lima, atuo na Cidade Jardins, que é no Colégio Estadual Santa Edviges, e também aqui na Etapa D, na Escola Municipal Professora Maria José Rios.
Tem muita gente que acha que ser professor na política é uma vantagem. Você acha que ao longo da sua trajetória política, tá em muitos espaços, tá em muitas escolas, conhecer muita gente, muitos alunos, muita família de alunos, te ajudou? Te deu um up? Depende, né? Quando reprova, não, né? Mas quando aprova, brincadeira. Eu lembro que quando eu comecei meu terceiro mandato, né? Eu tive 4 mandatos de vereador aqui na cidade. Quando eu comecei meu terceiro mandato, fui entrevistado. Eu lembro do repórter que começou a entrevista desse jeito. 3 mandatos de vereador para um professor de matemática, é verdade isso? Tipo assim, professor de matemática geralmente é o bruxo da escola, que ninguém gosta, mas eu tenho uma relação muito boa com os meus alunos. E isso ajuda, pela seriedade, pelo trabalho. Eu sempre trabalho não só com a informação, mas também com a formação, né, preocupado com os meus alunos, o que eles vão ser, né, quando terminar o ensino médio. Né, e a gente, tem coisa que você não precisa forçar, o retorno ele é natural. Né? Então, sim, eu acredito que ajuda sim, contribui. Ainda mais eu trabalho em bairros diferentes, você imagina só, o bairro Ipanema, a cidade de Jardins, ali do outro lado, uma comunidade que está crescendo muito, aquela região ali da cidade de Jardins, Ipiranga, e o Valparaíso 1, que em todas as eleições, né, me dá sempre uma margem maior de votos aqui em Valparaíso 1. Então, acho que isso ajuda, dependendo da seriedade com que a gente faz o trabalho profissional. Eu acho que acaba influenciando também. Eu sou professora de formação, eu tive na escola só nos estágios e fui seguir outro caminho, mas acaba que a gente cria assim uma relação com a família, a gente acaba se aproximando. Eu, particularmente, eu me encantei pela EJA, pela Educação de Jovens e Adultos. E, assim, foi um trabalho bonito e acaba que influencia. Mas é o que você falou, se não for um professor também... Sim. Pode atrapalhar. Onde eu chego, eu vejo sempre alguém falando que o Silvano foi meu professor, ele me deu aula. E você continuou dando aula mesmo sendo vereador, não é? Olha só, eu completo hoje exatos 34 anos, 7 meses e 23 dias ininterrupto de sala de aula. Já você conta que eu quero me aposentar, né? Então estou contando para chegar. Na verdade, era para eu ter aposentado em 2020, mas aí a reforma acabou me imputando mais 8 anos. Foi para 2028, eu vou aposentar dia 6 de janeiro de 2028, dia do meu aniversário. É o dia que eu vou me aposentar do Estado e do município. Então já tem um tempo. Tem uma pessoa que trabalhava comigo no meu mandato, né, que então assim, é muito bom fazer campanha para o Silvano. Toda casa que a gente entra tem um ex-aluno. Ele, na verdade, tem 34 anos, então assim, já participei da formação de muitas pessoas aqui na nossa cidade. Então acaba contribuindo sim, isso acaba ajudando pela seriedade do trabalho que a gente faz aqui, já há quase 35 anos, aqui na cidade de Valparaíso. Olha, não sei se a informação está correta, mas a Janaína Diniz está dizendo, meu professor de Geografia do Municipal de Valparaíso 2 e Matemática no ensino médio. É verdade, Silvano? Tu lecionou também Geografia? Eu fui dublê. Eu fui dublê de Geografia, fui dublê de História, fui dublê de Educação Física, mas minha formação é matemática. E a Janaína é uma grande profissional. Quando eu fui secretário de Educação, Janaína foi diretora escolar numa escola nossa de educação infantil e era uma das melhores diretoras que a gente tinha. Então, um apreço muito grande. A mãe da Janaína, a Marleia, foi minha colega de trabalho. Tive a honra de ser professor da Janaína e hoje reconhecer a Janaína como uma das grandes profissionais de educação que nós temos aqui no nosso município. Então, obrigado, Janaína. Um forte abraço. Obrigado, Janaína, pela audiência. Gente, tem muito comentário aqui, muita gente participando. A Linda Abadia, boa noite. Linda. Boa demais. Um beijo, Linda. A Linda Abadia foi candidata nossa em Novo Gama, representou lá também. Para quem não sabe, quantos anos você é de petista mesmo? Eu filiei em 1995. Cara, um dos petistas mais históricos de Valparaíso. 1996, para ser mais exato. Eu fui candidato em 96 pelo PSB. As pessoas não sabem, mas a primeira eleição minha em 96 foi pelo PSB, pelo Partido Socialista Brasileiro. Aí acabou aquela eleição, imediatamente eu filiei ao PT. Então vai fazer 29 anos filiado ao Partido dos Trabalhadores. 29 anos. É histórico. Alberto Santos está dizendo, estou aqui no Piauí, mas estou prestigiando meus companheiros. Um Alberto. Volta logo, tem muito trabalho aqui, viu? Bora trabalhar, Alberto. Mas o Piauí, renove aí as forças aí, né? E no Piauí, volte logo.
Alex está aqui dando boa noite. Boa noite, Alex Silva. Ô, Alex, um abraço, meu irmão. Forte abraço, viu? Obrigado. Boa noite. Cíntia Ramos. Ó, Cíntia. Boa noite, Sara e Silvano. Um abraço, Cíntia. Galera que está nos acompanhando. Agora tem uma pessoa aqui que eu vou mandar um beijo especial para ela. Juliana Santos. A Juliana Santos, ela é minha pastora na Aliança da Fé, discipulada. Sou discípula dela, do pastor Mário. E ela diz que foi sua aluna, sua aluna. Ela fala duas grandes figuras, Silvana e Sara. Obrigada. Oi, Juliana. Forte abraço. Tá, é um prazer rever aqui, né, nesse momento nosso aqui de um bate-papo descontraído com a Sara. Né, tive sim o prazer, né, de ter sido professor da Juliana. E mandar um abraço para a pastora Aliane, pastor Marcos, né, meus amigos. Né, torci muito para que eu e a Aliane pudessem estar fazendo uma dupla lá na Câmara Municipal. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Sabe. Que tiver que ser, será. Mas a Aliane, também gosto muito da Aliane, o pastor Marcos, né, são figuras fantásticas. E a Juliana também. Abração. Pastora Ju é bênção na nossa vida, bênção na minha vida. E bacana. deixo aqui minhas solicitações. Tem outra aqui também, Cristiano. Aí ela falou, fui aluna do Silvano, do professor Silvano no Redondo. A pastora Ju. História. E você tem aluno, né, Silvano? Um dia desse nós lembramos lá, o Pablo foi meu aluno, né? Eu tive a honra, né, de ter um aluno que administrou a nossa cidade, né? O Pablo foi meu aluno. Foi meu aluno mesmo. E em dois momentos diferentes. O Pablo foi meu aluno ainda no ensino fundamental, quando ele era criança, e eu também, né? Porque a diferença não é muito grande. Sim. E depois no ensino médio. Eu tive essa honra, né, de ter dado uma pequena contribuição na formação de uma pessoa que administrou nossa cidade por 2 mandatos, que é o ex-prefeito Pablo Mossoró. Que fez história, né? Fez, lógico. Que conseguiu aí fazer uma história de ter sido eleito 2 vezes e de ter eleito o seu sucessor. Tá marcado na história do município. Sim, porque não tinha até então nenhum outro prefeito tinha conseguido ser reeleito. Aí ele foi lá e ponto. E nós fomos vereadores juntos durante 8 anos também, durante 2 mandatos. No primeiro, ele era vereador de situação e eu de oposição. Na sequência, virou. Aí eu virei vereador de situação e ele virou vereador de oposição. Mas sempre mantivemos uma relação cordial, respeitosa, coisa e tal, pensando no bem-estar dos munícipes aqui da nossa cidade. Caramba, que história, hein, senhor? Tem muita história. Pra quem mais que você deu aula, hein? É muita. Maria do Monte, vereadora Maria do Monte. Maria do Monte, você foi professora. Tive a honra de ter sido da Maria do Monte, das filhas dela, né? E aí, se a gente for falar aqui agora, nós vamos passar a noite toda. Como eu te falei, são quase 35 anos, né, trabalhando na educação aqui na nossa cidade. Então tem muita gente que eu tive a honra. E assim, muito orgulho de ver que as pessoas viraram pessoas... A Nelma, Nelminha, que eu estou citando para a Nelma virar vereadora. Nelminha foi minha aluna também. Né? Então, isso aí, se a gente for falar agora, vamos passar aqui quase que a noite toda falando dos meus ex-alunos, principalmente esses meus ex-alunos, que eu tinha certeza que iriam se tornar pessoas do bem, né? Pessoas que iriam dar contribuição. Falei da Maria do Monte, falei a pastora Juliana, falamos aqui agora, falamos do Pablo, falamos da Nelminha. Né, Nelminha que eu falo, da Janaína, competentíssima Janaína, né? Então sim, e eu graças a Deus tenho essa história política, mas tem essa história profissional também aqui na nossa cidade. Você tem história, isso aqui é um pouquinho um patrimônio do município. Tem, quase, né? Quase um patrimônio. Só não tem idade para ser patrimônio, né? Mas tem história. Então não tá fechando. Você começou a dar aula com quantos anos? 16. Ia completar 17 anos. Era um menino dando aula para outros meninos. 16 anos, ia completar 17. Eu faço aniversário em janeiro, e comecei a trabalhar em 11 de junho de 90. Então eu estava com 16 anos e 6, ia completar 7 meses, quase 17 anos. Era um menino que dava aula para outros meninos. Um menino dando aula para outros meninos. Nosso chat aqui tá badalado. Eu tô assustado com a audiência maravilhosa desse programa. Eu quero voltar semana que vem de novo. Olha, você sempre vai ter um espaço especial aqui. Cristiano falando, dupla muito forte. Feliz ano novo. Silvano é referência na cidade. Obrigado, meu irmão. Cristiano tem um projeto social muito interessante com os meninos, né? Você tem um trabalho... Ele é diretor da CUFA, né? E também tem um trabalho no esporte, no futebol com os meninos do Céu Azul. E
quem estiver nos ouvindo agora tem que apoiar esse projeto lá do Cristiano, que, assim, aquelas crianças, se não tivesse um projeto do Cristiano, de repente estavam em outras práticas, né? Então ele consegue trazer essas crianças de outras práticas para o esporte, coisa e tal. Muito bacana o trabalho do Cristiano. Para o esporte. Ó, temos aqui uma honra, aqui uma pessoa que é uma celebridade, Cíntia Borges, nossos candidatos a prefeito e vice. Cíntia, um beijo grande para você. Obrigado, Cíntia. E falávamos da Cíntia aqui mais cedo, né? Falava a gente começar aqui, bacana. A gente falava da Cíntia, lembrando da contribuição que ela sempre deu, que deu aí nas duas, vou falar nas duas últimas eleições, a nossa e agora da Lucimar e do Alberto Santos, né? A gente falava disso aqui antes de começar o programa. Obrigado, Cíntia, um forte abraço. E foi nossa secretária de infraestrutura, né? Somos colegas, eu era secretária de Educação e a Cíntia é secretária de Infraestrutura no governo da prefeita Lucimar. Como é que foi essa experiência de ser secretário? Que tem gente que fala, vereador é uma coisa, secretário é outra, mas é muito diferente? É um peso diferente, Silvano? Eu, quando a Lucimar me convidou, né, e a gente tinha muito bem definido isso, qual era o meu papel lá na secretaria, né, que era realmente de valorizar a educação e valorizar os servidores, né? Eu fui para lá para isso, né, e graças a Deus nós conseguimos fazer isso, implantamos os planos de carreira, queria jornada ampliada, queria muita coisa que beneficia a categoria com todo o aval da Lucimar. Né, com esse objetivo. Então, para mim, foi uma das melhores experiências. Só eu que presidi o Sindicato de Servidores Municipal Sintecem Enval, sou fundador do Sintecem Enval, a regional do Sintego, fui da direção estadual do Sintego em Goiânia, fui secretário de Educação, vereador 4 mandatos, professor por 35 anos, mas a experiência de secretário de Educação, para mim, foi uma das melhores, porque eu consegui servir a minha categoria, a categoria que sempre me deu os mandatos, eu consegui, como secretário, retribuir na questão da valorização da categoria, porque eu não tenho dúvida nenhuma, servidor, serviço público de qualidade, passa pela valorização do servidor. Você tem uma merendeira, uma servente, o pessoal de secretaria, o pessoal da portaria, professor, coordenador, diretor, valorizado, quem vai ganhar isso são os alunos em sala de aula, porque vamos estar muito mais motivados. Eu consegui fazer, durante o período que eu fui secretário de Educação, com o aval da prefeita naquele momento, professora Lucimar, de valorizar a categoria, e a categoria lembra disso até hoje, né, dos feitos que nós fizemos lá enquanto secretário de Educação, 2013, 2014. E foi uma também das suas bandeiras nessa candidatura, sempre, né? Desde quando eu conheço o Silvano, quando a gente fomos candidatos juntos, você sempre defendeu a categoria dos servidores. Sim. Aí não sei, correm uns mitos aí, tem gente que não entende por que a gente tem essa defesa toda com os servidores. Porque um servidor valorizado, bem remunerado, ele oferece um serviço público de qualidade. Quem ganha é a cidade. Quem ganha a cidade. Muito simples. Eu tenho lá o pessoal da saúde, por exemplo. Você imagina lá o servidor da saúde, o enfermeiro, o pessoal da limpeza dos hospitais, o médico, enfim, todos os servidores da saúde valorizados. Nós vamos ter uma saúde de mais qualidade do município, isso é claro. Você tem um professor valorizado, o coordenador valorizado, a servente, a merendeira, o pessoal da secretaria. Nós vamos ter uma educação de qualidade. Você vê o servidor da limpeza urbana, se tiver valorizado, nós vamos ter um serviço de limpeza urbana mais de qualidade. Isso é simples, a matemática é fácil de entender. É simples. Ó, uma pausa aqui para mandar um alô para os nossos colaboradores, nossos patrocinadores. Único certificado digital. Temos também a página aqui, Guia do Valparaíso. Temos quem mais aqui? Nossos colaboradores que ajudam esse programa a acontecer. Onitel, a melhor internet da região. A página aqui também do nosso amigo Léo. Léo está nos acompanhando, que é também o Guia do Valparaíso. Temos a PAI de Valparaíso. Daqui a pouquinho, Silvano tem história com a PAI. Vamos aí, Silvano, vamos entrar nessa história também. Bacana. E a Cival, a Associação Comercial do Valparaíso. Silvano, me fala um pouco dessa sua história com a PAI. Como é que aconteceu isso? Explica para o pessoal. Na verdade, seu relacionamento com a PAI. Não é só com a PAI, né? Com as pessoas com deficiências. A gente criou. E aí, hoje nós temos uma grande presidente da PAI, que é a Fátima, né? A Fátima é uma pessoa muito envolvida, né, nesse tema das pessoas com deficiência. Eu sou um grande admirador dela, então a gente, dentro da possibilidade, a gente sempre apoiou. Mas o nosso trabalho não é exclusivamente com a PAI, é com as pessoas com deficiência. Então, praticamente, as leis que existem em Valparaíso hoje, que beneficiam as pessoas com deficiência, são de minha autoria.
Até porque eu sou vereador, ou ex-vereador agora, né? Não tem que lembrar que eu sou ex-vereador, que mais tem leis aprovadas na nossa cidade, né? Que mais tem projetos apresentados e mais leis aprovadas em toda a história da nossa cidade. Eu tenho essa honra. As pessoas, mas é porque você também teve mais mandatos. Não, mas tem pessoas também que teve 2, 3 mandatos. E mas não assim, cada um também no seu. Eu não vou fazer nenhuma crítica aos meus colegas, mas cada um no seu. Mas eu tenho. E eu sempre trabalhei dentro dessa linha porque eu acho que assim, existem 3 segmentos da sociedade que às vezes são esquecidos pelos políticos. As pessoas com deficiências, os idosos e os animais. Né? Que geralmente são esquecidos, coisa e tal, e a gente precisa ter política pública voltada. Então eu tenho, por exemplo, quando fala dos idosos, eu tenho uma lei que nunca foi cumprida na cidade, mas precisa cumprir, que é a creche para idosos. Daqui a pouco eu posso falar um pouquinho dessa lei, que é muito interessante, é uma lei que já existe aprovada na nossa cidade. Mas o trabalho voltado para as pessoas com deficiência. Por exemplo, o CIEI, que é aquele Centro Inclusivo de Educação Inclusiva lá na etapa A. Quando eu fui secretário de Educação, nós compramos aquele prédio, e eu criei a lei, criei o CIEI, denominei com o nome da nossa colega Laura, e hoje está lá um centro enorme ali, próximo de frente à Nayara, ali na etapa A, Sim, que é para atender. É uma lei de minha autoria, aquilo ali. Tanto o prédio nós adquirimos quando eu fui secretário de Educação, e eu que criei a lei para atender a educação inclusiva, né, do nosso município. As pessoas perguntam muito sobre, Silvano, de todas essas leis que você tem, qual que é a mais importante? Eu falo, todas elas têm a sua importância. Mas eu gosto muito de falar da Lei Larissa. Sim. Né? Eu tenho um carinho muito grande pela Lei Larissa, porque eu sempre disse, a gente tem que dar qualidade de vida para as pessoas com deficiência, mas também tem que dar qualidade de vida para as pessoas que cuidam das pessoas com deficiências. As mães das pessoas com deficiência, os pais das pessoas com deficiência, os filhos das pessoas com deficiência. E a Lei Larissa, ela faz isso. Ela dá um pouquinho de qualidade de vida para quem cuida de uma pessoa com deficiência. Para ela ter muito mais condição de cuidar dessa pessoa com deficiência. É a política de cuidados, né? Isso. É basicamente cuidar das pessoas, isso. É isso. Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Eu falo muito isso, é importante. Na minha faculdade, a professora Adriana Góes, Sim. filha da nossa tia Creu. Falei com ela mais cedo hoje, com a Adriana. Ela é muito fã sua. Tive com a Adriana hoje. Hoje eu estava com a Adriana avaliando o novo secretariado de Valparaíso, né? A Adriana é uma pessoa muito antenada, muito preocupada. A gente estava hoje avaliando cada um dos secretários, que foi anunciado agora à tarde, né, pelo prefeito eleito Marcos Vinícius. A gente estava conversando, fazendo essa análise de cada um dos secretários. Como é que você avalia? Pergunta polêmica. Silvano. A gente estava falando agora das pessoas com deficiência na casa. Como é que você avalia o secretariado aí? É uma expectativa muito grande, né? A gente viu que são a maioria. Tem uns 2 ali que eu não conheço. Eu vi o nome lá, não sei nem quem é. Vou descobrir ainda quem é, né? Mas a grande maioria eu conheço, né? Da maioria do secretariado, e é uma expectativa muito grande. Pessoas que já prestaram serviço no município têm condição de continuar prestando. Tem vereadores, né, que vão se licenciar do cargo para dar o lugar para os suplentes e aí dar uma contribuição. Acho que a expectativa é muito grande. Eu acho que sim, é muito cedo também para a gente fazer essa avaliação. Eu acho que seria imprudente da nossa... Fala assim, foi anunciado hoje já fazer uma avaliação. Às vezes a gente acha que não vai dar certo e dá. Às vezes a gente acha que dá certo e não dá. Então vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar. Eu posso voltar aqui em julho para falar disso? Bora. Eu volto em julho aqui, que aí eu tenho condição de falar individualmente cada um. Mas só quero dizer que a expectativa é muito grande. Tem alguns ali que tem uma aposta muito grande, né, que eu acho que pode realmente dar certo. E principalmente aqueles que são servidores, né? Porque eu sou servidor, né, a gente espera muito que aqueles que são servidores, né, que assim, o servidor é o patrimônio do nosso município, e aí automaticamente acho que tem esse zelo de fazer a coisa certa. Tem muita gente mandando um abraço aqui. Professora Mariângela. Um abraço, Mariângela, nossa candidata a vereadora, e uma surpresa para a gente nessa campanha. Mandou bem a Mariângela. Tem aqui também nossa lembrança da FAFEB, Faculdade Evangélica, Sim. com nossos colaboradores, Sebrae também. Tem mais aqui Fermazon Ferramentas e nosso amigo Ademir. Boa noite. Falando sobre a Lei Larissa também, grande lei. Realmente, a Mariângela complementa aqui. Lei Larissa é um marco na responsabilidade do nosso município com a educação inclusiva. E é verdade, muitas pessoas são beneficiadas com a Lei Larissa, e ela, para o Silvano também, professor Silvano, para a gente, tem um significado muito especial. Eu não cheguei a conhecer
a Larissa, mas eu conheço e tenho a Leia, a professora Leia do município, como uma amiga também. E o Silvano teve essa relação e a partir de todo o processo que a Leia viveu, que a professora Leia viveu, os dois sentaram, conversaram e o Silvano escreveu essa lei e foi aprovada. E hoje beneficia muita gente e é uma das suas leis mais famosas no município. Bacana você lembrar da Edileia aqui, a professora Edileia é uma figura, uma professora, né, respeitadíssima no nosso município, uma militante. E a ideia surgiu com a Edileia mesmo, né, quando ela me procurou, eu lembro que estava na campanha ainda, ela falou, tenho certeza que você vai ser eleito. Né, e aí sugeriu, e eu fui lá conhecer a Larissa, né, a nossa linda Larissa que nos ilumina lá de cima hoje. É a partir do momento que eu vi a dificuldade da Edileia, que vivia 24 horas para cuidar da Larissa. E aí, automaticamente, nós descobrimos que tinham vários outros servidores, como a Edileia, que precisava de um tempo maior para cuidar dos seus filhos que tenham deficiência. Foi aí que eu criei a Lei Larissa, e hoje tem um carinho. Aqui o Ademir, a Mariângela, que conhece bem essa lei, sabe da importância que é, da qualidade de vida que a gente conseguiu dar para essas pessoas com deficiência, mas também para os nossos servidores que cuidam dessas pessoas com deficiência. É uma lei bastante importante para o nosso município. O Ademir lembrou bem, é uma grande lei, é um marco, né? Sua trajetória política dentro da cidade é um grande marco. Você é uma liderança hoje que tem uma representatividade dentro do seu partido, dentro do PT, Partido dos Trabalhadores de Valparaíso, quanto também para toda a comunidade. Eu costumo dizer, e não é porque eu gosto do Silvano, mas é que hoje, e na Câmara passada também, você fazia falta. Ser um vereador embativo, propositivo, que também a gente não pode dizer, tem que ter oposição, mas não saber fazer essa oposição. Você era contextualizado, você sabia debater e você estava sempre ali defendendo os interesses do povo. E como é que foi seu último mandato? Fala para mim, como é que foi esse último mandato? Como é que você avaliou o seu último mandato? Eu gosto muito do parlamento. Eu gosto muito do parlamento, de elaborar leis, né? E aí eu quero, parênteses aí, e lembrar do Gabinete na Rua, o trabalho que eu fiz durante todos os meus mandatos, de tirar a estrutura da Câmara, colocar no fundo da Fiorino, né? Ir para os bairros, conversar com tanto que eu não desmontei a Fiorino, ela está lá adesivada, porque eu tenho uma paixão muito grande por aquela Fiorino. O pessoal fala, você não vai tirar os adesivos? Não vou tirar não, vou deixar aí, porque... E não vai vender a Fiorino? Não vou também não, porque ali aquela Fiorino me ajudou a conquistar esses mandatos, porque inclusive o lema da Fiorino é sua ideia pode virar lei. A gente ia para os bairros, conversar com a comunidade, as pessoas traziam a ideia, a gente pegava aquela ideia e transformava em lei para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu fui candidato a prefeito, né, durante no término dos meus mandatos, no quarto mandato, as pessoas muitas falam que foi uma loucura aquilo, você tinha condição de ir para o quinto mandato, por que você disputou a prefeitura, tinha uma missão naquele momento, eu cumpri uma missão, eu e a Sara e a nossa chapa de vereadores, estou muito tranquilo, a gente precisava, e eu só ia saber se dava certo ou não se tentasse, a questão ia ficar sempre na minha cabeça aqui, como eu nunca disputei eleição para prefeito, tinha que disputar, mas eu sempre gostei muito do parlamento, então para mim foi, realmente eu achava que não ia fazer falta, mas fez, né? Eu sinto falta do parlamento, eu gostava muito de elaborar leis, do debate, mas aquele debate respeitoso, debate com qualidade, que a gente foi, eu sempre falei assim, já tive muitos adversários de qualidade lá na Câmara, e ele sabe disso, eu falei isso pessoalmente, já falei na Câmara, um dos mais que eu já tive era o Marcos, que hoje é o prefeito, né? O Marcos era de situação, eu de oposição, né? Não, na verdade eu era de situação e ele de oposição, foi durante o governo da Lucimar, né? Mas foi um na Câmara, um dos adversários, entre aspas, né? Da disputa que a gente tinha ali, um dos mais qualificados. Que eu tive ali o debate foi com o ex-vereador Marcos Vinícius e atual prefeito eleito, empossado da nossa cidade. Então, já está trabalhando. Já está trabalhando, né? Eu sempre gostei desse trabalho do parlamento municipal. Se Deus permitir, quem sabe eu não volto de novo, ou eu vou para um outro parlamento, sei lá. Continuar no parlamento, sim. No parlamento. Calma aí que a gente vai falar disso. Calma aí. Beleza. A Francisca, Dona Francisca Vieira, uma ótima, Dona Francisca, um beijo. Eu tô devendo um café pra senhora. Silvano vai também.
que ele também deve estar devendo. Tá demorando tanto que eu vou pagar para o almoço agora. Temos que fazer uma visita com a Dona Francisca. Conheci a Dona Francisca através de você na campanha. Foi. E me encantei pela família. Um beijo, Dona Francisca. Um beijo, Linda, Augusto, todo mundo da família. Posso dar uma notícia boa? Pode. Foi minha aluna também, a Francisca. Meu, olha que honra! Foi aluna do Que eu tive a Francisca como minha aluna. Gente! Boa parte da cidade foi minha aluna, né? A Francisca era uma grande aluna, uma grande liderança do nosso município lá do setor Ipiranga. Né? Muito bacana. Beijão, Francisco. Pra você, pra Linda, pra todo mundo. E uma história muito boa, né? Uma história muito grande também. Tem o Ademir falando, Silvano e Ferreira fazem muita falta na Câmara Municipal. Acho que o Ademir é um cara antenado. Foi o Marcos Vinícius primeiro e eu falava isso também. Aí eu não lembrei do Ferreira. Né? O Ferreira também, a gente teve bons debates lá naquela Câmara. Né? O Ferreira de situação e aí eu de oposição, já inverteu na situação. Mas também tivemos debates qualificados com o Ferreira. Né? O Ferreira, apesar de a gente estar em lados opostos na política, mas a gente teve debates qualificados ali, também era foi um bom parlamentar o Ferreira, sem dúvida nenhuma. Assim, lembrei de dois ex-parlamentares, foram bons parlamentares, o Ferreira e o Marcos Vinícius. Não, assim, tem uma coisa na nossa história, ao menos na minha história, que eu vou compartilhar agora, que acho que a primeira vez que eu vi o Silvano foi numa audiência pública. Eu lembro. Sobre violência nas escolas, decorrente da morte do professor. Isso, professor Júlio. Professor Júlio, isso. Céu Azul, que foi assassinado dentro da escola por um aluno. Isso. E ali era uma Câmara que tinha um perfil muito diferente. Vocês tinham um debate muito qualificado. Naquele momento eu falei, eu vi o Silvano, eu me identifiquei com o discurso, me identifiquei com a pauta. E é tanto que a gente tem a nossa primeira foto juntos. Sim. Foi ali, naquela eu lembro disso. Até publicamos essa foto, foi muito bacana aquele momento. Tem história, nós temos história. Você era estudante de pedagogia no SESB. Pedagogia no SESB. Eu lembro desse momento. Bacana, viu? Você tem uma memória boa. Tenho, eu convenci a faculdade todinha, eu convenci, gente, vocês têm noção, a tirarem aula da faculdade pra gente ir pra Câmara. Perturbei a minha professora, outra professora, Adriana, não é a Adriana Góes, é a Adriana Santos. Que ela falou, será? Eu falei, vamos lá, é importante para nossa formação, e cheio dos argumentos, aí a gente chegou lá e viu o Silvano, seu mandato lá, muito, um momento assim, muito, acho que quando a gente tem essa identificação, dá esse sentimento, tipo, o Silvano me representou muito, me representa até hoje, como educador, como pessoa também, como professor, como político, como petista, enfim. Bacana. Foi uma história linda ali. Eu gosto de lembrar, até emociono, porque foi ali que a nossa história começou. E quem imaginava que a gente ia formar uma chapa para disputar a prefeitura mais lá na frente, né? E lá na frente a gente foi candidato a prefeito e vice junto. Muito bacana isso. Você teve algum receio pelo fato de eu ser muito jovem na época? Nem um pouco. Nenhum? Nem um pouco. Eu fui candidata, gente. Primeiro eu fiz uma pré-campanha como pré-candidata a prefeita, com 20 anos. Aí eu fiz aniversário e quando foi para ser candidata mesmo, eu já tinha 21. E era muito jovem, na idade limite, né? E assim, muita gente ficou surpresa. Será que era um contraponto muito grande? Eu, na época, eu era estudante de pedagogia, mas trabalhava no comércio da cidade. Silvano, professor, ex-vereador, ainda estava na gestão de vereador. E você não teve nenhum receio, não? Uma pessoa que nunca tinha sido testada nas urnas, tinha chegado realmente, assim, nessa questão dessa representatividade de fala, mas que não tinha ainda uma trajetória política exponencial. Até que não que você tinha feito uma boa pré-campanha, né? Principalmente nas redes sociais. Então aquilo ali a gente já sabia que era um terreno que eu ainda não caminhava bem, né? Eu ainda sou do meio tradicional. Todo mundo viu agora nessa minha campanha de vereador, eu sou daquele jeito, né? De subir no carro de som, de ir para as ruas, coisa e tal. E é o jeito que eu faço campanha que eu sei fazer. E você tinha um outro nicho ali que era a menina das redes sociais, né? Você fez uma boa pré-campanha. Eu falei, dá para juntar a experiência com a juventude aqui e deu certo. Você sempre falava isso.
Você falou que a nossa chapa era experiência com a juventude. E deu certo. E deu certo, deu certo. Foi uma campanha muito Ninguém esperava bacana. que a gente, numa disputa daquela, a gente só, sem dinheiro, sem estrutura nenhuma, só com uma chapa de vereadores, coisa e tal. A gente tinha 8 candidatos a prefeito, nós ficamos em terceiro e quase ficamos em segundo. Quase Porque a gente não tinha dinheiro. Se tivesse dinheiro, a gente ia ficar dando em primeiro. Foi o que faltou para ganhar aquela eleição. Nós tínhamos sido eleitos, e a história Ideia, proposta e trabalho, a gente tinha muito, a gente só não tinha dinheiro para concorrer com aqueles dois que ganharam. O que ganhou e a que ficou em segundo. Gente, diferente, o seu plano, o nosso plano de campanha mesmo, ele era construído com a população. Isso, no dia a dia, né? Era no dia a dia, era diferente, não era uma coisa que engessada. A cidade nunca tinha visto isso. Nunca né? A gente fazendo seminário para construir, nós fizemos seminário para construir o nosso plano de governo. Isso. E era o único que tinha proposta para os servidores. Tinha proposta né? Que a gente Teve tinha a creche dos ambiente, idosos. a creche dos idosos, e as coisas diferentes dos outros, que era aquela coisa cola e copia, né? Nós fizemos um... E está guardado, quem sabe nós vamos aí novamente, né? Eu topo. Tá guardado. Então pode falar, Sara, bora, eu falo, bora. Tá guardadinho, quem sabe nós vamos utilizar de novo. Aqui, vamos ver, tem mais comentário. Um beijo grande pra Sara, Dona Francisca, falando, aguardando sua visita. Eu vou visitar a Dona Francisca. Eu vou levar o Silvano junto, que ele também tá te devendo. Ademir Valentim, gabinete nas ruas, tem que ter coragem para fazer. É verdade. Não é fácil não, sabia? Porque assim, primeiro eu não dava conta de fazer sozinho. Tinha os meus assessores que topavam. Você imagina, trabalhar a semana inteira na Câmara e no final de semana ter a disposição de ir para a rua conversar com a comunidade. Mas quem ia trabalhar comigo já sabia disso. Faz parte do cronograma do trabalho aqui, a gente ir para os bairros. E eles sempre tiveram muita disposição e a gente fazia isso. E era muito bacana, e já chegou o momento que a comunidade já perguntava para a gente: que dia que o gabinete da rua vai estar aqui no Pacaembu? Que dia que o gabinete vai estar aqui no Araruama? Essas pessoas já queriam saber, porque durante a semana as sessões são de manhã. As pessoas estão trabalhando, não dá conta de ir na Câmara. Então sabia que ela tinha ali um pedaço da Câmara, né, um gabinete da Câmara ali no bairro dela, para ouvir as indicações. E ali a gente viu os problemas em loco. Não era a pessoa que ligou para mim e disse: mano, tem uma lâmpada apagada aqui na minha rua, tem um buraco aqui na minha rua, né, tem um mato alto aqui, a escola não está funcionando. Eu ia lá e vinha em loco. Eu via o problema, então era muito mais fácil. Eu sentia mais o problema e era muito mais fácil de encaminhar as soluções. É uma coisa muito difícil de fazer, porque que a gente pensa, quando a tradicional do político, do vereador, é ser eleito e sumir. É um senso comum que muita gente tem. E você fazia o contraponto, você não sumia. Você estava lá na Câmara, participava, dava aula e ainda tinha um gabinete na rua. Gente, haja disposição, é história. Mas fazia com prazer, eu gosto da rua. Eu gosto muito da rua. Quem me conhece sabe disso. Eu gosto da rua, gosto de conversar com as pessoas, né? Assim, então isso me satisfaz. Então eu gostava muito de levar a Fiorina, abrir a nossa tenda ali, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas e depois ver, por exemplo, tem muito exemplo, vou lembrar aqui agora daquela divisória nos bancos, que é uma lei de minha autoria. E depois que eu criei aquela lei, nunca mais teve uma saidinha de banco em Valparaíso. Quando eu criei aquela lei da divisória que divide o espaço de quem está sendo atendido para quem está esperando atendimento. Porque a pessoa que está esperando atendimento, às vezes, visualizava. Foi uma questão do gabinete na rua. A Eliane, que são duas irmãs gêmeas, Eliane e Eliane, que foram minhas alunas também, né, tiveram lá no gabinete e deu essa ideia. Eu apresentei o projeto e foi aprovado e automaticamente a gente conseguiu dar qualidade de vida. O Castramóvel, né, o Castramóvel de minha autoria, foi uma ideia surgida no gabinete na rua e por aí vai. Então, era muito bacana depois de você voltar lá na pessoa e dizer aqui, ó, olha a sua proposta aqui, ó, já está sendo realizada. O quadro de aviso nos hospitais e postos de saúde da cidade que está cumprindo, né? O padre cumpriu, a gente foi uma briga para cumprir, porque é o seguinte, às vezes você chegava lá no hospital, precisava de um ortopedista, você não sabia se tinha um ortopedista lá, ficava 4 horas no hospital, no final falava, não tem um médico, aí você ia embora. Então é obrigado, qualquer hospital, qualquer posto que você chega agora, tem que ter lá no quadro de aviso o médico de plantão e o enfermeiro que está lá, todos os especialistas que estão ali, porque a pessoa chega lá, eu preciso de um pediatra. Não tem pediatra, eu vou embora, ué. Agora eu fico ali um tempão esperando, sem saber se tem. Então você olha lá no quadro e automaticamente parou com aquela história dos médicos que ia no posto de saúde e aí distribuía a senha. O horário dele era de 4 horas.
de 8 a meio-dia. Ele foi lá, distribuía 10 centos, dia 10 centos, ia para o hospital particular, ainda no horário de trabalho. Agora não existe mais isso, porque está lá no quadro de aviso. Então a pessoa sabe que o plantão dele é de 8 até meio-dia, então até meio-dia ele tem que atender. Tudo isso veio do gabinete na rua. Cara, muitas leis. Gente, nem eu sabia desse tanto de lei aprovada do Silvano. Essa do banco a gente vê no dia a dia, que às vezes, gente, é comum. A gente vê leis que são aprovadas e não saem lá do papel, não vai para a realidade. Mas essa do banco, essa dos avisos no posto, é muito funcional. É coisa que a gente vê na realidade, coisa que a gente vê no nosso dia a dia. E o Parada Segura? Parada Segura é interessante. Mulheres e idosos, e é lei Valparaíso. Mulheres está me ouvindo agora, idosos está me ouvindo agora, pode cobrar. É lei, tem que cumprir, a lei tem vigor. Mulheres e idosos, a partir das 22 horas, ela pode escolher onde ela quer descer no coletivo. Se ela desce numa determinada parada, está aquela parada, ela entende, ou ele, né, o idoso, ou a mulher entende que ela corre perigo, o motorista tem que parar antes ou depois daquela parada para correr. É chamado Lei Parada Segura. Ou seja, e aí a gente pensou em ampliar ainda para as pessoas com deficiência, para a comunidade LGBTQIA+, ou seja, aqueles que correm mais risco, né, como os idosos. Hoje os idosos e as mulheres, está em lei em vigor e as mulheres têm que fazer cumprir. Você tá ali no ônibus, tá? E aí naquela parada você vê que tem ali um grupo de pessoas que pode, né, gerar um risco de vida para você. O ônibus não pode sair da linha, mas ele pode parar antes ou depois, na sua rua, coisa e tal, a partir das 22 horas, mulheres e idosos. É a lei chamada Parada Segura. Gente, essa lei eu ouvia muito falar, mas eu não conhecia o autor dela. Então tá conhecendo, sou autor da Parada Segura. Autor da Parada Segura. E como eu vou voltar a falar, são leis que fazem a diferença no nosso cotidiano. Silvano, nosso horário tá indo embora. Tá encerrando já? Meu Deus, muito rápido, passou muito rápido. Bacana. Tem muita gente aqui comentando, gente dando boa noite. Boa noite, boa noite, programa Palavra Franca. Ademir, Silvano legislou para a população, acompanhei de perto. Eu acho que a Ademir é seu fã. Não, Ademir, eu tô achando. É porque o Ademir é um camarada assim, eu acho muito bacana a postura do Ademir, que ele é um cara muito correto nas coisas, ele não tem, ele já me criticou também, ele não tem essa dificuldade, entendeu? E eu sempre falei isso, a mesma boca que critica é que elogia. Então o Ademir tem esse discernimento muito bacana, eu sou um fã do Ademir também. Ele, logo tem que criticar, ele critica, logo tem que elogiar, ele elogia. Então já fui criticado pelo Ademir por postura, já chamou até eu investi do mandato de vereador e ele já chamou minha atenção lá, eu avaliei, realmente ele estava certo. Então os elogios que ele faz hoje não é nenhuma questão, acho que voltada para mim. É um reconhecimento que ele tem, né, do trabalho que a gente fez. E ele era um camarada muito presente na Câmara. Então, ele falando aqui, ó, né? Sou fã, o cara é muito bom. O Ademir é um cara que tem propriedade para falar, porque ele acompanhava, ele não está falando algo que alguém disse para ele visualizou, ele estava lá presente. Tanto que ele me lembrou que agora, quando eu falei de um bom debatedor que eu tive na Câmara, que é o ex-vereador Marcos Vinícius, ele lembrou do Ferreira, que eu tinha me esquecido. O Ferreira também. A gente podia até ter posicionamentos diferentes, tanto que a gente debatia, mas era um debate de qualidade e respeitoso. Olha, tem aqui também a participação do pastor Aires Ângelo, boa noite. Boa pastor noite. Aires, um abraço e obrigado pela audiência aí, pastor é uma figura, é uma bênção. Obrigada a todos que estão participando. Silvano, antes de ir para as considerações finais, eu gostaria de fazer a pergunta que tem muita gente querendo saber. Vai cuidar da pergunta. Eita, que não seja uma pergunta indecorosa, hein? Meu Deus do céu. Fica à vontade para responder eu não. 2026, você é candidato? Sou pré. Eita, eu gosto assim. Fala aí. Sou pré-candidato a deputado estadual. Pré-candidato a deputado estadual. Isso está definido. Acabou a minha campanha de vereador, não é a minha primeira eleição, disputei eleições anteriores, já fui suplente de deputado, né? Meu nome está posto, não a qualquer custo, eu penso na cidade, mas meu nome está posto. Eu quero discutir com as forças políticas e com a sociedade valparaísense. Acho que Valparaíso tem, hoje, pelo tamanho de Valparaíso, pelo tamanho da população de Valparaíso, pelo desenvolvimento, uma das cidades mais importantes do estado de Goiás, tem condição tranquilamente de ter 2 ou mais deputados estaduais. E eu quero ser um deles. E você eu e mais outro. Vou trabalhar para isso. Então, eu sou pré-candidato, sim, a deputado estadual em 2026. Quero contribuir. Eu te falei mais cedo que eu gosto muito do parlamento, né? Mas não é só o parlamento municipal. Eu gosto também do parlamento estadual, do parlamento federal, coisa e tal. Eu gosto do parlamento, né? Eu acho que eu nasci para ser parlamentar.
Então, apesar de eu ter tentado ser executivo, né? Mas eu acho que eu tenho uma queda mais assim, acho que o meu perfil é o legislativo e meu nome está posto sim para representar Valparaíso de Goiás na Assembleia Legislativa em 2026. Então já está aí, gente. Temos um dos primeiros pré-candidatos a deputados estaduais aqui de Valparaíso de Goiás, professor Silvano. 4 mandatos de vereador, uma história gigantesca na nossa cidade, um patrimônio, eu vou chamá-lo de patrimônio. Patrimônio novo, né? Patrimônio bom falar, novo. Né? Porque patrimônio geralmente pensa em coisa, né? Não, patrimônio novo da nossa cidade. Caramba, tem conteúdo, eu gosto de conversar com você, você tem muito conteúdo, tem muita história para contar. E aqui agora eu vou deixar o seu tempo para suas considerações finais, pode olhar ali para a câmera, mandar seus abraços, suas solicitações. Mas você fala que tem conteúdo, mas é muito bacana quando a gente é entrevistado por uma pessoa inteligente, né? Porque discorre, né, o debate, então assim, você também tem muito conteúdo e acaba nos ajudando, né? Com as suas ponderações, com seus complementos, coisa e tal, muito bacana. Você sabe que eu sou um admirador seu, mais jovem, revelação, que tem que deixar de ser só promessa, né? Tem que virar realidade mesmo. Acho que é uma pessoa que merece já, às vezes, ocupar cargos, mandatos aqui na nossa cidade, pela competência, pelo compromisso que você tem com a nossa cidade. Não é qualquer pessoa, né, que se dispõe, por exemplo, na sexta-feira, 10 horas da noite, está aqui fazendo um trabalho de entrevista semanalmente, está aqui, né? Quero cumprimentar o Léo também, que está aqui dando toda a estrutura, né, para que possa acontecer esse momento aqui. Agora todo mundo tem família, então todo mundo está aqui, está fazendo um sacrifício para isso. Então, essa disposição, e eu quero te agradecer, né, e agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Infelizmente, eu não estou vendo as pessoas, né, que estão comentando aí, que estão participando. Então, quero mandar um abraço a todos, né, quero agradecer a participação. Fiquei assustado, né, com a grande participação, pessoas de renome aqui. Desculpa, da nossa cidade, né? Então quero agradecer aí a todos, dar um abraço, desejar aí um bom mandato para o prefeito Marcos Vinícius, como eu te falei, vamos deixar para avaliar ele daqui 6 meses, o secretariado daqui 6 meses, torcer para que dê certo, né? Nós disputamos a eleição, eu fui candidato a vereador numa outra chapa, apoiando a professora Lucimar, tivemos a nossa chapa, coisa e tal, mas a população escolheu ele, agora a gente torcer e, se possível, ajudar. Porque se a gente torcer contra, está torcendo contra a gente mesmo, né? Contra a nossa cidade. Então é torcer a favor e, dentro da possibilidade, se for dada a oportunidade, a gente contribuir para que a nossa cidade cresça cada vez mais. Eu, em 1990, escolhi Valparaíso para morar, para trabalhar, para educar minha família, para criar meus filhos aqui na cidade. Então eu quero ver essa cidade crescendo muito, que durante muitos anos foi chamado de a pérola do entorno, né? Então precisa ser voltar a pérola do entorno. E Valparaíso hoje, que é a 5ª maior população do nosso estado, né? Então essa cidade cresceu muito e pela pesquisa diz que pode chegar à 4ª, ficar atrás só das 3 grandes, que é Goiânia, Anápolis e Aparecida. Então, uma cidade que cresce muito economicamente, uma cidade pujante, então a gente dá a nossa contribuição. Então, desejar sucesso aí à nova administração da nossa cidade, aos novos secretários, ao prefeito municipal, aos vereadores, que possam fazer um trabalho voltado para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Dá um abraço aí para a minha família, né? A minha filha, a Ive, Luiz Vitor, Valentina, a Daniela, e o meu neto, né? Um menino avô, né? Um menino avô. Então já sou vô, mandar um beijão pro Henry. Gente, as pessoas falavam muito que o amor de vô é diferente. E eu não sabia, descobri, é verdade, viu? Pulsa, parece que é um coração da gente fora, é o seu coração fora do seu corpo, gente. É muito lindo, é diferente, né? Então, beijão pro Henry, que é o meu netinho, que deu um novo sentido pra minha vida, né? E eu amo demais, assim. E agradecer a todos, agradecer a você pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho profissional, do meu trabalho político aqui na nossa cidade, e dar a oportunidade de a gente falar um pouquinho de Valparaíso. E, por fim, desejar, não um Feliz Natal já passou, mas um feliz Ano Novo, um feliz 2025 para todos que estão aí acompanhando esse grande programa, grande audiência aqui na nossa região. Obrigado, Sara, pela oportunidade. Nada, a gente que agradece ter você hoje aqui, uma figura tão ilustre. Silvano, para mim, ele tá sempre no meu top 1. Eu falei Silvano top, ele falou top. Vou aqui
fazer uma reorganização na minha agenda, mas eu tô contigo e tá comigo não abre, eu gosto assim. E também, gente, pastor Jaimilson não tá aqui hoje, porque tá numa missão secreta aí, ele retorna em breve, mas tá aqui deixando os cumprimentos, abraço para todos os colaboradores, e especialmente o programa de hoje só vai ao ar no YouTube segunda-feira, mas segunda-feira a gente vai estar lá no YouTube, você que quer ver de novo, que quer ouvir as leis do professor Silvano, que quer comentar, interagir mais, vai poder ir lá no nosso canal do YouTube. Gente, por favor, se inscreva no canal do Palavra Franca, gente. É de graça se inscrever, curtida é de graça, faz dá esse carinho aí pra gente. E agradecer novamente, Silvano, você para mim é um exemplo, viu? Obrigado, e eu não falo isso para qualquer pessoa e também não falo de vazio, uma palavra vazia. Realmente é uma pessoa que eu admiro, a sua história, a sua trajetória, tudo que você construiu ao longo desses anos e principalmente você foi um excelente vereador. Quando eu for vereadora, já talvez deixe aqui para 2028, quero estar aí, não sei melhor ou pior, mas eu quero estar aí perto do que você fez, nas suas contribuições. Você vai ser melhor, sim. Serei melhor. Até porque eu vou ajudar. Olha, tá vendo, gente? É compromisso do Silvano. Já tá na campanha aí de 2028, nosso projeto. Mas é isso, Silvano. Obrigado. Você é uma pessoa com muito conteúdo, como eu falei, uma história muito grande, é muito querido, todo mundo aqui mandando um beijo para você, um abraço, Palminhas, Mariângela, mandando um ótimo 2025, gente falando, você já tem um voto da Dona Francisca. Ela falou que o voto para deputado estadual é seu, o dela é seu. Dona Francisca é gente boa. Então, gente, estamos ficando por aqui. Esse foi mais um quadro, mais um episódio do nosso quadro Frank News. Hoje aqui recebendo essa figura ilustre, professor Silvano, professor há 30 e quantos anos? 34 anos, 7 meses e 22 dias. Nossa, é um amor demais pela profissão. Professor por esse tempo aí que ele falou, vereador por 4 mandatos, sindicalista, fundou o Sindicep em Val, gabinete na rua, o vereador que mais tem leis aprovadas e que foram executadas, ainda estão sendo executadas no nosso município. Você também é um dos que mais disputou candidato à eleição, não é? Não, eu sou o que mais disputou eleição em Valparaíso. Não tem ninguém que disputou mais eleição em Valparaíso do que eu. Eu queria só ter a liberdade, e eu tenho a liberdade e intimidade para dar um beijo pro pastor Jaimilson, meu amigo. Se ele estiver ouvindo lá, um beijo, pastor Jaimilson, obrigado. Sou um admirador do pastor. Um abração, espero que ele esteja nessa missão secreta aí, que ele esteja nos acompanhando. É isso aí, gente. Então é isso. Obrigado, Silvano. Obrigado, gente, que nos acompanhou até agora. Um forte abraço. Semana que vem, pastor Jaimilson já está aqui novamente. E é isso. Fiquem com Deus. Um feliz ano novo. Nosso primeiro programa de 2025. Que honra, hein? Eu aqui junto com o Silvano. Vai ser um ano extraordinário. Forte abraço, gente, e até a próxima. Obrigado.